E os antinutrientes como oxalatos e fitatos, como é que se pode melhorar a parte alimentar para não ingerir esses antinutrientes? Sempre tem o caos. Por quê? Porque o oxalato é uma toxina. Inclusive, eu não posso comer espinafre assim, sem ter um laticínio junto. Eu prefiro não comer nada, porque aí também fica comendo laticínio, mas o oxalato eu tiro tudo, mais simples. Porque quando eu como oxalato, lá em casa meu marido também tem esse mesmo sintoma. A gente fica com uma dor aqui embaixo, na uretra, em cima aqui, ó. E eu tenho infecção urinária, eu não posso. Aí, então, assim, o certo... Agora é zero? Não, eu nunca pude comer. Depois que eu fui entender porque eu tinha infecção urinária, muita gente tem infecção urinária de oxalato. Se comer uma folhinha, duas ali no espinafre, não, mas se comer eu tomava suco verde, né? Eu vivia com infecção urinária, nunca mais eu tive. O mais ouço de oxalato é isso. Se comer muito oxalato faz mal. Pronto, realmente, muito qualquer coisa, a água mata. É porque ele encolhe muito. E o que eu noto é que as pessoas estão num desequilíbrio alimentar. Por isso que a diversidade é importante. Porque, por exemplo, um dos, como se fossem antídotos do oxalato, são os citratos. Então, o citrato, se você, por exemplo, na minha marmita aqui, eu tenho ali espinafre, por acaso eu tenho, e eu espremo limão em cima, entendeu? Então, eu não como espinafre todos os dias, eu não como espinafre em excesso, tem ali umas folhinhas de espinafre, e eu coloco em equilíbrio com outros alimentos. E aí, meu filho, o oxalato não tem problema nenhum. Não, pouquinho não tem problema nenhum. O oxalato é uma questão de quantidade. É uma questão de você tem enzima para degradar o oxalato. Agora... Oxalato forma cálculos. Pessoal, isso aqui é um mapeamento intestinal, tá? E eu preciso dizer para vocês que o que mais forma cálculos, o que tem maior potencial de formação de cálculos é a composição da microbiota, tá? A gente tem aqui, por exemplo, essa bactéria que chama Oxalobacter formigenes, ela é uma das bactérias capazes de formar cálculos. Por que ela chama Oxalobacter? Ela pode formar cálculos por oxalato, tá? Então, não só ela, tá? Vocês precisam entender que a formação de cálculos está associada à composição da microbiota intestinal. Muito mais do que a alimentação, muito mais do que qualquer outra coisa. Eu vou mostrar uma aula aqui minha para vocês entenderem o que eu estou falando, mas já adianto, tá? Se você já teve cálculo renal ou quer prevenir cálculo renal, o foco precisa ser em entender quem habita o seu intestino, quais bactérias habitam o seu intestino e fazer modulações na microbiota caso necessário, tá? Porque é aqui que elas têm um potencial para sintetizar ou degradar o oxalato, por exemplo, tá? Então esses alimentos aqui são muito ricos em oxalato. Tá? Só que eles também têm um alto conteúdo de fitato. E aí o que acontece? O fitato prejudica a absorção de oxalato. Então o consumo de alimentos ricos em oxalato tem um potencial muito pequeno para a formação de cálculo. O ponto-chave é esse aqui, ó. Algumas bactérias produzem oxalato, enquanto outras bactérias podem degradar o oxalato. E aí quem tem a formação de cálculo são pessoas, né? São pessoas, pessoal, que não têm bactérias, não têm uma atividade bacteriana para degradar o oxalato. Tem que existir um balanço, um equilíbrio entre bactérias que sintetizam e entre bactérias que degradam. Pessoas que têm cálculos renais por oxalato, tá? Elas só têm atividade de síntese, elas não têm atividade de degradação, tá? E aí, olha só, o que já foi visto? Ó, esse artigo publicado em 2019, tá? Aqui, ó. Nós temos aqui esse Gut Microbiome and Kidney Stone Disease, né, 2019. Esse artigo fala o seguinte: pacientes que têm baixa diversidade... Olha só, nesse estudo eles mostraram que indivíduos formadores de cálculos renais, eles tinham esse perfil aqui, ó. Baixa diversidade microbiana, tá? Níveis reduzidos de F-Prosnitz, tá? Que é um dos produtores de ácido graxo de cadeia curta. Níveis reduzidos de Prevotella, de Alister, Doria, Enterobacter, além de níveis reduzidos da Oxalobacter formigenes. Temos vários artigos. Antes eles achavam que só essa bactéria aqui, a redução dela estava relacionada à formação de cálculo por oxalato, mas não é só isso, tá? Então ela está envolvida, mas outras bactérias também estão envolvidas. Esse outro artigo aqui, tá? Que eles deram até probióticos com Oxalobacter formigenes, né? Então, para os pacientes, mas nós precisamos olhar todo o contexto microbiano, tá? Estudos sugerem que o eixo intestino-rim não depende apenas da presença da Oxalobacter, né? E essas espécies também, ó, foram significativamente correlacionadas com a excreção urinária de oxalato, tá? A disbiose intestinal, preste bastante atenção aqui. A disbiose intestinal pode favorecer a absorção de oxalato, tá? Vai causar hiperoxalúria, formação de cálculos renais,
Certo, queridos? É isso que eu queria que vocês entendessem. Na aula eu vou aprofundando mais aqui em relação ao Oxalobacter, tá? Vou falando aqui que, olha, as intervenções nutricionais para limitar a absorção de oxalato devem levar em consideração o microbioma, tá? E não depende apenas de uma espécie, depende de todo o contexto, inclusive, não só de bactérias, tá? De fungos também, tá? De fungos também, avaliar a desbiose fúngica. É extremamente importante, tá? Então, o que você faz, doutora Camila, para tratar e prevenir cálculo renal? Eu olho a composição da microbiota, naquela análise que eu mostrei para vocês, mapeio a composição da microbiota e olho a metabolômica, tá? Aqui na metabolômica nós temos, ó, níveis de oxalato, ácido oxálico, inclusive essa paciente estava alto, ó, níveis normais de 6,8 a 100,1, dela em 184, alto, tá? Então aqui, ó, um risco de formação de cálculo. Tá? Precisamos intervir em relação a isso aqui. Inclusive, esses outros metabólitos, o glicérico, o glicólico, também são metabólitos da via do oxalato. Tá? Então, paciente que tem níveis aumentados aqui é um indicativo de risco de cálculo. Olha, às vezes até tem cálculo. E isso interfere diretamente na produção de energia, tá? Interfere diretamente na produção de energia, inclusive. Esse aqui é o ciclo do ácido cítrico, ciclo de Krebs, tá? Onde acontece o metabolismo intermediário para a produção de energia. Tá certo? E lembra que eu falei que a desbiose fúngica também está relacionada à formação de cálculos? Aqui, ó. Cândida que provoca excesso de oxalato através do glioxalato, tá? A cândida, ou seja, desbiose fúngica, vai interferir nessa via aqui, tá? Olha só o glioxalato aqui. Vai interferir nessa via e vai interferir aqui no succinato, no isocitrato, ou seja, vai prejudicar a função mitocondrial. Vai prejudicar a função mitocondrial, vai prejudicar a produção de energia, né? Esses pacientes que têm níveis aumentados de oxalato, pessoal, o oxalato, ele pode formar cálculos renais, mas podem, não só cálculos renais, podem formar cálculos pelo corpo, tá? Pode formar cálculos na sola do pé, a pessoa sente dor ao pisar, né? Pode formar cálculos por todo o nosso corpo, nos olhos, dor nos olhos, pode ser formação de cálculo por oxalato, tá? Inclusive, são sintomas comuns em crianças com transtorno do espectro autista, porque elas têm uma desbiose bacteriana e fúngica. Elas têm uma predisposição à desbiose bacteriana e fúngica, mas não só nas crianças com transtorno do espectro autista. Por isso que, olha, vejam bem, nós temos que entender a causa, nós temos que investigar a causa.